Paz e bem, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao meu canal de evangelização. Somos evangelizadores. Sou o Frei Amarildo. Deixe o seu joinha, o seu likezinho, evangelize. Hoje, dia 2 de março, domingão, momento da homilia, Lucas 6, 39 a 45. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? O discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no seu próprio olho? Como pode dizer ao teu irmão: deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita! Tira a primeira trave do teu olho e não poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que palavras extraordinárias e ao mesmo tempo dura também, né? Nesse 8º domingo do tempo comum, estamos nos aproximando também do início da quaresma e somos chamados a uma reflexão de vida. E após uma caminhada, a liturgia nos apresenta essa parábola, né? Na verdade, é um convite à vitória sobre a hipocrisia. São Lucas exorta os membros da sua comunidade e, com certeza, hoje também nos exorta. Aqueles que se consideram superiores, melhores do que o próximo, né? A renunciar a qualquer tipo de soberba. Aqueles que se encontram numa atitude de superioridade, é preciso renunciar. Por isso, analisar se nós também, se eu, se você, muitas vezes não achamos que somos bons, né? Não achamos que somos melhores do que os outros. E é interessante, o Evangelho traz esse discurso, né? O versículo 39 tem a função de introduzir esse discurso que Jesus está numa planície, na verdade, né? Apresenta duas perguntas, em certo sentido simples de responder, né? Pode um cego guiar outro cego? Existe uma resposta aqui, obviamente negativa. A segunda, não cairão os dois no buraco? Pressupõe que sim, é afirmativo, né? Então, muito simples a verdade para compreender essa parte. Lucas aplica aos discípulos o que certamente Mateus já pensava também sobre os fariseus. Em Mateus 15, 14, onde vai falar dos fariseus. O evangelista quer demonstrar à comunidade a gravidade de um comportamento irresponsável, que faz de si mesmo o juiz do outro. Olha que coisa interessante. Quantas vezes nós somos juiz do nosso irmão? Qual o critério que nós temos? O meu critério? As minhas ideias? Ou o critério de Jesus? Ou o critério cristão verdadeiro? Atitude do Senhor, qual o critério que nós usamos, que eu uso, irmãos? E é interessante perceber que essa parte do Evangelho apresenta novamente essas perguntas, né? Que nesse caso são diretamente dirigidas àqueles que estavam ali, por Jesus. Exatamente. Enfatiza-se em primeiro lugar a necessidade de uma percepção pessoal sobre os próprios limites. É preciso olhar para si, resumindo. O discípulo é exortado a fazer uma autocrítica. E como é difícil isso, né? Uma autocrítica sobre as suas ideias, sobre a sua postura, sobre a postura também do irmão. E evitar, com certeza, um discernimento condenatório. Olhar somente para a realidade alheia. Olhar somente para o problema do outro. E aí Jesus vai dizer: tire a trave do seu próprio olho. Significa o quê? Não basta ter apenas boas intenções. Não basta ter apenas boas intenções. Às vezes existe em nós
uma cegueira existencial, que torna tanto o olhar ou a percepção do mundo do outro, na verdade, quanto a palavra que prejudica. Olha só, precisamos purificar o nosso olhar, a nossa fala, o nosso sentimento. Jesus usa, irmãos, essa parábola também do mundo agricultor, né? E a sua respectiva aplicação, ambas as imagens são provenientes também lá já do Antigo Testamento. Os frutos, com certeza, é uma metáfora, né? Por meio da qual os profetas indicavam as consequências das ações humanas. Como nós vivemos, teremos as consequências depois, né? E de fato o agricultor, por sua experiência, é capaz de reconhecer e de distinguir os frutos bons, os comestíveis, os frutos que não são bons, que precisa ser deixado de lado, as árvores espinhosas. Portanto, amados irmãos, assim como o agricultor, Deus também procura os frutos bons, de um coração bom, de uma vida reta em cada discípulo. Portanto, fechando esse pensamento, o Evangelho de hoje nos chama a purificar as nossas intenções, as nossas ideias, as nossas atitudes, e cada um buscarmos ter um coração generoso, olhar a origem do nosso coração. Todos nós somos bons e às vezes nos deixamos levar pelas nossas ideias, ideologias, concepções, tantas coisas ruins. Vamos pedir ao Senhor que nos purifique de todo o mal e nos dê a sua graça. Altíssimo Deus onipotente, dai-nos a graça de purificar os meus olhos, a minha palavra. Que a bênção do nosso Deus seja derramada copiosamente em nossas vidas. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixe o seu joinha, compartilhe, evangelize. Paz e